Não, cultura. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Hoje nós vamos falar de algumas coisas que odiamos na literatura. Mas antes, não esquece de nos seguir, nós somos o @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. A gente também tá no YouTube, então se inscreve lá no canal e ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E não esquece que caso você queira entrar em contato, nosso e-mail é clubedanãocultura@gmail.com. Então, hoje a gente quer falar sobre 10 coisas assim que a gente não gosta tanto de ver nos livros. A gente listou algumas coisas. Claro que se a gente fosse fazer uma lista de tudo, seria uma lista muito longa. Então vamos aí com o top 10. E aí eu quero abrir esse top 10 com uma das coisas que assim mais me incomoda. Eu diria que inclusive é a coisa que mais me incomoda em livros, gente, de verdade. Não importa o quão problemático seja qualquer outra coisa, tá? Isso é algo que eu não gosto mesmo, que é o seguinte: casais que se veem, tipo assim, 2 vezes e já estão apaixonados, aquela coisa de amor instantâneo, sabe? Ah, isso é foda. Isso me incomoda demais, porque assim, ó, eu nunca consigo acreditar que aquilo ali tá acontecendo. Pode ser um pouco É de difícil de comprar, né, um negócio assim. exato, só que talvez seja assim, eu não tenha tanto, sei lá, esperança, não acredite quando vê, né, tem várias pessoas que acreditam e tal. Até porque os livros geralmente seguem essa fórmula, mas eles vão te mostrando outras coisas que fazem tu acreditar e tu comprar ali aquela ideia, Hum. né? Na maioria das vezes, quando é bem feito. Mas assim, mesmo que seja bem feito, que eu ame os personagens e o casal depois, o que acontece bastante, aquele clichê ali, aquela. Isso me incomoda muito, porque assim, ó, eles se esbarram, ou eles se trocam 2 palavras no colégio. Gente, assim, ó, são interações muito superficiais. Tipo, se vê numa festa, e daí do nada, eles já se amam, a guria não para de pensar no cara, Sim, o cara não isso para me de pensar na irrita muito. guria. Gente, esses dias eu li um livro nacional, que eu nem terminei, inclusive, que me incomodou muito, porque era uma interação assim, ó. Eles se veem no corredor da faculdade. Daí depois eles se descobrem vizinhos e etc. E daí eles têm mais uma outra interação super, tipo assim, aleatória. E pronto. O cara vai dormir, ele pensa nela e desenha ela. Tipo, uns Meu troços Deus. assim. Meu Deus, você é um psicopata, sabe? E. Enfim, eu não compro essa ideia. Isso é meu top 1, assim, de coisas que eu não gosto em livros. Independente de como vai ser depois, eu não gosto. Eu acho que tem a ver com várias questões aí, né? Mas eu acho que essa coisa que, não só nos livros, né? Mas em qualquer coisa, esse encantamento da primeira vista, né? Do amor à primeira vista, assim. Sim. Que, ai, nossa, ele me viu e foi como o meu coração bateu mais rápido automaticamente. É um negócio assim que eu acho que é muito realmente forçado. E eu só passo um pano quando a história do livro não é o romance, sabe? Quando, tipo, explica ali, ai, que eles se apaixonaram e tal, foi rápido, mas o livro não tem o foco no romance ou na história do Ah, casal. sim. Daí, tipo, ok, às vezes é só pra, tipo, eles se apaixonaram e vai acontecer outra coisa. Sim, pra ser mais rápido ali. Isso, Tá. exato. Daí até passa um pano pra isso. Mas, indo agora pra um tópico que não é totalmente sobre enredo nem nada, mas é uma coisa que tem me incomodado muito, porque tem acontecido várias vezes. E Sim. cada lançamento que chega, eu fico assim, sério? É isso mesmo? Capas com ilustrações fofas para livros adultos. Gente, o livro adulto, sabe, já me irrita que temos um sério problema com capas. Às vezes a capa não diz nada sobre o livro. Às vezes a capa é genérica de flor lá aleatória, umas ilustrações, assim, uns passarinhos. Sim, estou falando de Uma Segunda Chance da Colleen Hoover, que não tem nada a ver com a história do livro. Ahn, tem outra capa. A capa de Hipótese do Amor em si, ela é bonitinha e tal, mas ela é fofa. E o livro, gente, o livro tem uma cena de rotzão lá. E ele trata de outros temas que são um pouco mais sérios. Que, tipo, quando eu peguei pra ler, achei que eu ia ler uma história de adolescente. E me surpreendi. Tava, tava lendo uma coisa de adulto, sabe? Uma coisa de pessoas que estão lá no doutorado. Então, tipo, não, sabe, não bate, não bate, assim. Claro que eu entendo que eu acho que tem todo um viés meio comercial, assim, pra angariar os adolescentes, assim, deixar mais, é um livro acessível e tal, só que não tem cabimento, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito, 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 e me incomoda demais.
E a gente vê também naquele Uma Farsa de Amor na Espanha, que também é assim, é uma coisa, parece meio um desenho, e daí tu tá Uhum, vendo que são adultos ali, protagonistas, o desenho deixa claro isso e tal, mas fica sim. muito infantilizado, parece que eu fiz ali um Sim. desenho lá na oitava série ali, escrevi à mão, sabe? Uns Uhum. trabalhos de colégio, assim. E inclusive me incomoda, porque olha só, eu relaciono muito isso com o personagem. Eu sou uma pessoa meio visual Ai, assim, pra essas sim. coisas, então isso me incomoda, tipo, que nem aqueles livros assim mais hot ou new adult que sempre botam um cara sem camisa, por exemplo, só que eles cortam a Uhum. cabeça da pessoa. Só que igual, aquilo ali já cria um imaginário assim, ó. Geralmente o cara é branco, a guria quando aparece é Aham. branca. Eu acho isso um pouco complexo, porque independente de como a autora tá trazendo aqueles personagens, sempre tá aberta a imaginação, né, gente? Isso que importa. Sim. Como tu começa a pensar e vai imaginar o personagem. Só que com capas assim, ponto, eu já sei. Tipo, Uma Farsa de Amor na Espanha, tô vendo aqui, ó. É, duas pessoas brancas, eu já tô vendo ali o cabelo, a cor do cabelo da mulher. Tipo assim, qual a moral, sabe, de trazer isso? Isso me Sim. incomoda bastante. E outra, agora eu vou macetar um queridinho aqui da academia, mas, gente, a capa de vermelho e branco e sangue azul não dá pra mim. É uma capa que, se eu olho, eu acho que é um livro super É jovem, verdade. assim, tipo, infanto-juvenil. E não é, gente. Tem muita cena, ó, lapada na rachada. Então, por favor, É verdade. Eu, editoras. inclusive, via nas editoras e achava. Nas editoras, nas livrarias, e eu achava que era um livro mais Sim. infantil, assim. É, não infantil, mas tipo adolescente, assim, ensino Isso! médio, né? Exato, é. E a gente vai ler o negócio e é cada senão hot, sabe? É, um teor que não tem Vai. nada a ver, ele não condiz, né? Aham. É a nova meio que a tendência, assim, vamos dizer, do design É, ali, literário. Mas assim, não concordamos e é só a nossa opinião importa. sim. E o que não é tendência, que já agora, o que não é dos dias de hoje, Camis, que vem de muito tempo. O nosso top 3 não, né? Nosso terceiro aí da lista é uma coisa super velha e batida nos livros, Uhum. que é aquele clichêzão de personagens, que é o cara bad boy e a menina virgem, coitada, inocente, atrapalhada, enfim, tudo isso. A gente vê isso em filme, a gente vê isso em livro. Desde que o mundo é mundo e que a ficção existe, isso aí. A gente já falou em outros episódios, então a gente já sabe que tem toda uma origem mais problemática da sociedade que a gente vive, né? Mas tirando essa parte mais militante, o que me incomoda nisso, assim, que é algo que, primeiro, continua se repetindo nos livros, apesar da gente desconstruir isso. Então, tu vai entrar nos mais vendidos da Amazon. Gente, é isso aí, tá? Então tá lá o CEO, a Virgem, é tudo uma coisa meio o cara poderoso ou o cara bad boy com um passado misterioso. É sempre uma coisa assim. Em contraponto, a gente tem uma pessoa super boba que, tipo assim, chega a beirar a burrice, assim, porque é umas coisas que fala e que pensa da vida que nem condiz com a Inocência, né? realidade. Tipo, gente, umas pessoas lá há 30 anos fazendo uns troços, parece que tem 15, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu menos gosto em livros, porque já tá repetitivo, eu sinto que não renova. Até a questão, assim, de ter personagens opostos eu acho interessante, mas eu acho que dá pra dar uma invertida, dá pra ser a menina mais safa, assim, sabe? Vou dizer, desse tipo. E o cara ser mais bobo, eu acho isso legal, eu acho interessante essa quebra de expectativa. E mesmo que o cara for bad boy, assim, não que não seja problemático, sabe? Porque senão sempre cai nessa coisa de dos mesmos plots, porque assim, não é só os personagens, é os mesmos plots. É assim, ó, tudo igual, sabe? Sim, sim. É, realmente, esse tipo de coisa acho que acontece muito agora nos romances e young adult, sim, acontece muito. Eu acho que vem uma tendência mesmo de. Tendência não porque a gente falou que é velho, mas realmente é velho. Porque isso já acontecia. Crepúsculo tem um grande culpa nisso, né? Porque o Edward, ele é como se fosse um bad boy ali. Claro que ele é vampiro, tem uma questão sobrenatural e tudo. Mas ele é como se fosse um bad boy e a Bella é bobíssima. Ela não. Nossa, sim. Ela é muito tipo, ai, não sei o que eu, sabe? Então, é muito engraçado. E aí depois teve as continuações disso, né? As propagações disso, tipo em After, Belo Desastre, que a gente já falou mil vezes aqui. Mas, Uma enfim, né? afinidade, né? Sim. Mas uma outra coisa que me incomoda muito em livro e que tem bombado muito, principalmente nos thrillers, é aquele plot da protagonista que não é confiável. Ou ela guarda um grande segredo, ou ela realmente, tipo, durante a história
tem duas margens, assim, pra tu pensar quem é que tá falando a verdade ou não. Vide Garota do Lago, Mulher da Janela, Vizinha de não sei quem, que é sempre um negócio assim, Garota no Trem. Sim. Gente, aí sempre é um. Ai, ela não dá pra confiar porque ela toma muitos remédios, porque ela tem uma doença, daí, tipo, ela vê a pessoa matando a outra. Gente, as pessoas não têm mais criatividade nos thrillers, sabe? Faz uma outra coisa, faz um negócio que, sei lá. Isso me irrita muito, sabe? Porque sempre cai nessa. De um tempo pra cá, os livros sempre caem nisso. Tipo, tu vai lá no final, chega no final e descobre que a culpa era da mulher que tava narrando o livro todo, porque ela ou ela tem uma doença, ou ela tem problema com bebida alcoólica, ou sabe? E nada aconteceu, ou aconteceu alguma parte do que ela viu, sabe? É um saco isso, me irrita muito. Nossa, tu trazer isso é interessante porque, cara, isso é muito real. Eu acho que todos os últimos livros, assim, principalmente os que fizeram muito sucesso de suspense e tal, cara, Sim, todos têm esse plot. E chega a ser algo tipo, eu vou ler, eu já sei o que vai acontecer, sabe? Tem essa também. sim, Tipo, Por sim, Trás de total. Seus Olhos foi um livro que eu comecei e deu, essa mulher aqui vai dar chabu, sabe? Vai dar Aham, merda. Já tá aham. sabendo que aquela pessoa tá envolvida no rolê, sabe? Nem é mais E surpreendente. tu sabe que por trás dos seus olhos eu ainda acho criativo? É, isso é verdade. É muito criativo, porque foge disso, assim, tipo, tá, tem uma coisa Ei, de meio de narrativa. cuida que tu vai te dar Não, eu não spoiler. vou dar spoiler, não vou dizer o que acontece. Mas tem, a gente, claro, tem aquela expectativa do tipo, ai, ela realmente não é confiável ali, né? Só que o plot é muito bem feito, muito bem. Não cai no clichê, sabe? Do que tem acontecido, assim. Então, acho que esse é um bom ponto. Deem chance para os seus olhos. É. Bom, eu vou dizer o top 5, mas não é na ordem, tá? Mas o nosso É, quinto isso não tem item. ordem de É, importância. não tem ordem de importância. Mas o que eu mais odeio é casais que se veem 2 vezes, tô apaixonada. Tá, mas olha só. Muitos assuntos em um livro, tá? Que tem aí. Que não tem foco, tem pouco aprofundamento. Eu tô lendo um livro agora, inclusive, que tem isso. Não vou falar qual livro é, mistério. Mas assim, o que que me incomoda, tá? Por exemplo, o livro, a gente tem ali uma premissa principal que é bullying. Vou dar esse exemplo. Só que nesse rolê do bullying, fica rolando mais 5 assuntos paralelos. E Sim, nesses 5 assuntos paralelos, a gente não tem foco em nada, a gente não tem aprofundamento em nada. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. É uma narrativa pra lá, uma narrativa pra cá, é tipo 2 páginas pra falar de um assunto, joga ali. E a gente vê isso em outras, né, plataformas, sei lá, a gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, mas em livro me incomoda porque, se tu for pensar, a gente tem um espaço maior para abordar as coisas. Então, o que, que o autor vai pensar? O que eu quero trazer aqui, sabe? Se eu vou lá falar meu livro 200, 300 páginas, meu foco vai ser amor, meu foco vai ser amizade. Cara, escolhe e vai, entendeu? Então, assim, é muito problemático tu escolher 5 assuntos, querer falar disso muito bem, e ainda assuntos pesados. E eu vejo isso bastante, gente, acontecendo em alguns livros nacionais. Olha, eu tô macetando o nacional nesse episódio. Mas, tipo assim, eu vou ter um personagem não binário, eu vou ter um personagem gay, eu vou ter uma personagem que sofre machismo. Gente, tô falando sério? E assim, ó, o que eu ai, quero dizer com triste. isso? É muita coisa séria, é muita coisa, tipo, profunda pra te abordar. E eu quero ver, assim, como é que tu vai fazer isso, sei lá, em 150 páginas, sabe? Tem muitos Sim. personagens, tu tem muita história pra contar, daí tu não tá focando em nada. Então isso me incomoda muito, assim, é uma das coisas que eu mais, assim, ó, tenho ranço em livros, sabe? Sim. O que eu reiterando, eu acho que a Camille quis falar também, pra não ficar um negócio tipo, ai meu Deus, odiamos Hate, representatividade nos livros. Não é não, isso. não é isso. Não é tipo, você pode botar 500 mil personagens e eles podem ser muito diferentes entre si num livro. Só que se você vai focar num assunto. Uma coisa é você ter um personagem não binário, por exemplo, e outra coisa é você focar no assunto do não binarismo. Que aí é um Isso, negócio que, tipo, às exatamente. vezes ele vai jogar ali e não vai aprofundar, e aí, tipo, você teve até um desserviço, né? Eu acho que esse é o grande problema desse negócio de ter muito assunto, assim. Porque acaba que tu explica meia boca tudo e do leitor sair e não aprendeu nada. É, fica a ponta solta. É que quando tem Sim, muito assunto, é muito fácil tu te perder. total. E o que a gente chama até em novelas de barrigas. É muito fácil tu criar barrigas ali na tua Uhum, história. Porque tu tá sim. falando muita coisa e tu não tá conseguindo acompanhar o ritmo de nada que tu trouxe ali. E, gente, foi só um exemplo, tá? Porque eu tô pensando enquanto eu falo de coisas que já havia acontecendo. De Sim, pessoas abordarem muitas coisas ao mesmo tempo e acabarem criando ali problemas pra história, problemas pra falar de assunto sério.
Então, assim, ó, é uma das coisas que eu menos gosto, porque tu quer falar de muito, tu não vai falar de nada. É verdade. E uma coisa que tá acontecendo muito, inclusive, isso é um recado para as editoras. Então, você aí que é de editora e está ouvindo Clube da Não Cultura, saiba que tome cuidado na hora de fazer a sua curadoria de Wattpad. Sabe por quê? Tem acontecido Concordo. muito relançamento de livro de história ruim do Wattpad. Daí a pessoa vai lá. Inclusive, eu vi um episódio de uma série esses dias, que é Amor e Anarquia, o nome da série. E eles trabalham numa editora, né? E aí tinha um plot, assim, de uma escritora que o livro dela bombou muito no Wattpad, bombou muito, assim. As pessoas amavam e tal. Só que aí os revisores da editora foram ler e a história era horrível, péssima, mal escrita. E aí, o que que eles fizeram? Lançaram mesmo assim. Por quê? Porque eles tinham que lançar a história na íntegra como tinha bombado lá no Wattpad pra ver se bombava mesmo, né? Ah, então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Sabem? Se você lê, se faça uma boa curadoria. Se você escolher uma história que ela não tá tão bem contada, instigue o seu escritor de Wattpad, né? Faça ali uns ajustes na história, adapte, sabe? Edição, ela existe aí, ela é para ser utilizada mesmo. Então, isso tem acontecido muito. Às vezes as editoras pegam um livro que bombou muito, ou não só no Wattpad, né? Kindle Unlimited tá aí com lançamentos independentes. Pegam um livro que super bombou, aí a editora dá uma credibilidade, né, pro livro, assim, tipo, tem uma marca, uma chancela ali, tipo, ai, Companhia das Letras, Intrínseca, sei lá o quê. E aí você vai ler o livro, você espera uma coisa boa, porque você conhece a editora, né? Você pensa assim, ó, que legal. Aí você vai ler, o livro é uma bosta. Porque não teve um mínimo de edição, sabe? Às vezes é realmente uma coisa difícil de acompanhar. Então, revisem seus livros, editoras. Eu acho que daí eles quase pegam o livro assim, ah, tá, vou fazer aqui uma revisão pontual e já botam pra vender, né? Acho que esse é o grande problema. Uhum. Cara, isso é um boom, assim, dos últimos tempos, então a gente vê muita coisa ali que não. E também, assim, eu acho que não funciona. Eu acho que é um formato assim. Essa história funciona no Wattpad, essa história funciona ali na Amazon, Sim, tem mas isso. ela não vai Aham. funcionar nesse livro impresso, Uhum. sabe? Então acho que É. fica muito pra um lado de, ai, hypou, vamos comprar aí, E vamos outra publicar. coisa, né? Os livros de Wattpad, a gente já falou isso em um episódio, é que tem muito a questão da participação do público. Então, às vezes, o Exato. escritor, ele tá construindo a história, e aí o público quer que aconteça uma coisa e não tem nada a ver com a história, e aí ele faz só pra agradar o fã lá, fanservice. E aí, quando a história vai pra uma editora, tipo, vai pra realmente uma editoração, vai ser publicado em impressa, ele mantém aquilo que não tem nada a ver, sabe? Daí, tipo, ei, falta um bom senso ali, né? Falta um toque pra pessoa que tá escrevendo. É, foda, né? Tudo pelo dinheiro nesse Brasil. Aquelas. Bom, um outro item que a gente queria trazer do nosso top 10 é narrativa que não condiz com a idade do personagem. Bom, vou explicar. Sabe aquele livro, assim, que basicamente tu tá, sei lá, pensando assim, é uma pessoa de 10 anos que tá narrando, que tá contando aquela história, tá? Aí tu vai ler e parece que tu tem 30 anos. É Isso um tá prodígio. acontecendo. Isso tá acontecendo com o livro que eu tô lendo. Assim, é uma narrativa que a pessoa tem 15 anos na teoria, mas ela tá escrevendo como ela escreve aos 22, gente, só um pouquinho. E isso fica claro nesse livro que eu estou falando, que não vou revelá-lo, porque a gente Meia-noite tá te tendo. conto. Meia-noite eu vou contar pra vocês. Porque assim, ó, a gente tá tendo uma relação clara entre esses saltos de tempo e tal, né? Nessa linha aí contada da história. E tu fica assim, tá, ela tá falando com a mesma linguagem, ela tem o mesmo tom de voz. Então, assim, passou-se mais de 5 anos e essa pessoa não, sei lá, não adaptou ali a narrativa. Então, eu acho isso complicado, me incomoda bastante. Muitos dos livros que eu vejo essa narrativa, assim, da idade, eu sinto que poderia ser feito de outra forma. Por exemplo, poderia ser contado, tipo, com uma lembrança, ou sei lá. Porque da forma que é feito ali, fica uma coisa que não faz muito sentido, não convence. E quando tu vai fazer uma voz de criança, é muito complicado, né? Qualquer escritor que consegue isso, assim. Eu acho uma coisa bem complicada de tu fazer, ficar atraente, ficar fácil de convencer o leitor. Então,
me incomoda quem tenta fazer isso e, tipo assim, não faz da maneira certa. E aí fica muito assim, eu tô fazendo porque eu quero contar assim nessa idade, e é isso. Lutem com isso, sabe? Meio sem critério. Eu não Sim. gosto. É, realmente, acho que perde a imersão ali, né, no conflito do personagem, enfim. Realmente, já passei por isso, já li livros assim, e é realmente muito difícil. Mas eu também acho que deve ser super difícil escrever quando você Exato. tem uma idade, né, tipo, e, sei lá, retomar uma narrativa infantil ou juvenil, sei lá, deve ser estranho. É, e Então, tem coisa. Pode falar. não pode falar. Não, eu ia Eu, dizer que se eu for escrever, eu ia escrever uma história contemporânea, assim, com personagens da minha idade, porque aí eu acho que funcionaria mais. e eu vejo que às vezes também pode cair numa coisa forçada, tem esse ponto. Tipo, porque eu vou fazer um adolescente. Eu falo isso por experiência própria. Vou fazer um Uhum. adolescente aqui, eu vou forçar linguagens e gírias e tal. Ah, Então, acho sim. que pode ser mais sutil, assim, pode ser algo mais, eu vou usar uma linguagem normal, eu vou usar menos flexões ali de verbo, sei lá. Entendeu? Sim. Ficar Do uma que. coisa. Ô, cabeção, vamos no No Gigabyte tomar um. gigabyte. Exato. É isso aí que eu Ai, quero ai. dizer, sabe? Não Sim. dá pra ser muito extremo de nada, né, gente? É, por favor. Então, o nosso oitavo tópico que eu trago aqui eu acho que é o que eu mais me irrita. É o meu top 1, certeza, porque isso me irrita muito. Muito a tua cara se irritar com isso. É, que é aquele conflito que pode se resolver com um diálogo. Sabe aquele tipo de coisa que acontece assim, o personagem ele tem que falar uma coisa pro outro, daí acontece alguma coisa, ele não consegue falar, daí gera um conflito no livro todo, daí eles brigam, daí eles terminam o relacionamento, daí não sei o quê. E aí tudo podia ter sido falado, sabe? Tudo podia chegar assim, ô fulaninho, vamos sentar aqui e conversar. A barraca E do isso, beijo. isso eu juro. E sabe o que isso me irrita mais? Porque assim, ó, isso pode acontecer em um livro e eu passar um pano se esse não for o conflito principal. Mas tem livros em que esse é um conflito principal. O conflito principal que você pode resolver com diálogo não é um bom conflito, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Põe uma coisa ali que seja além do que a gente possa fazer aqui, porque me irrita muito. E eu acho que as pessoas se irritam também. Porque a gente sabe que tem essa coisa da espera pelo clichê, né? Às vezes a gente vai ler um clichê exatamente esperando que entregue tal coisa. Mas trabalhe bem isso, né? Então, isso pra tudo. Eu acho que não só pra livro, mas novela que é assim me irrita. Filme que é assim me irrita. Barca do Beijo, tu falou. Me irrita muito porque são coisas, umas coisinhas assim, que eles podiam sentar e conversar e se resolver. Ai, me irrita. E o livro não, o filme, até eu não li Barraca do Beijo. E nem vou ler. Mas o 2 eu acho, do Barraca do Beijo, é muito. O conflito é isso que tu acabou de falar. É Uhum. basicamente não conversar, não abrir a boca e falar. Uhum. Tipo assim, porra, tu namora, tu tá tendo ali um conflito super foda ali da faculdade e tal, e tipo assim, tu não fala, entendeu? Acho que tem um Sim. negócio dos ciúmes também ali de uma colega, é um negócio assim que eu já nem lembro mais, já tô perdendo aqui meu raciocínio. Mas, gente, assim, ó, é só tu sentar e falar. É um bagulho Sim. E, simples. e olha só como é interessante. Evelyn Hugo, que a gente leu e tem propriedade para falar, tem um lance que acontece em relação a isso. Mas ele não é o conflito principal do livro. Então você passa por aquilo e pensa assim, realmente condiz com o personagem, o que ela pensa e blá blá blá. E você não me irrita. Mas realmente, eu acho que o problema é tu pensar que o conflito principal poderia se resolver com diálogo e aí gera toda uma história que não precisava gerar, porque eles podiam tentar conversar. Então, ai, não é fácil. Não é Tem fácil ser leitor nesse paciência. país. Gente, outra coisa que assim, não é fácil, não dá pra engolir aquelas, né? Não, não vou também ser tão radical, mas assim, triângulo amoroso. Não, triângulo amoroso, mas eu vou abrir um parênteses. Mal desenvolvido. Só que aí que tá, todos os livros que eu li de triângulos amorosos, eu não Sou mal tive uma boa desenvolvido. experiência. Exato. Porque olha o que acontece. Inclusive, eu acho interessante, acho que é uma acho que é um negócio legal de se desenvolver no livro, mas bem feito, tá? Porque assim, eu vejo muito assim, ó. Tu vai ter esse terceiro elemento e ele não serve pra nada. Ele só tá ali pra, tipo, cenas muito bregas de brigas entre o namorado e a namorada, ou entre o possível, né, relacionamento que vai surgir ali. E só. E sei lá, se uma pessoa bonita, ou aquela pessoa tapa buraco ali, que, terminei, vou pegar essa pessoa aqui pra encher linguiça. E só. Eu nunca vejo esse terceiro elemento tendo uma importância. Tipo assim,
Ah, foi um primeiro amor, foi alguém que ela gostou de ficar, foi alguém que ele gostou de ficar. Essa pessoa é sempre lixosa, tá? Porque ela nunca é, olha só, observem, ela nunca é mais bonita que o protagonista Que ali, ódio, vai sim. dizer. Nunca Uhum. ela vai transar tão bem, beijar É. tão bem. Tipo, ela nunca tem qualidades, entendeu? Ela E é nem sempre assim. a pessoa que, assim, nossa, como ele dá bola. Como ele é um bom amigo pra mim. Ai, será que vejo ele com Isso! outros olhos? É um negócio assim, realmente. Exatamente, a pessoa pode ser maravilhosa. E nunca é também assim, ah, ele é um péssimo ex. É sempre um negócio muito extremo de tipo, tu ser o step, ou, né, tu ser assim, essa pessoa lixosa, só que às vezes não tem nem motivo. Então é tipo, ah, é o ex esquecido, não tem motivo. Tipo, o que acontece em After? É After que o cara não faz nada, aquele da Tessa lá. Ele não faz nada, ele só existe. E tipo assim, ele é um flopado, entendeu? Por exemplo. Aí Meu tem Deus. outro que surge depois no livro, é outro flopado. Só que ele é maravilhoso ao mesmo tempo. Então, assim, qual a moral de tu ter essa pessoa, de fazer esse triângulo, que na verdade não é um triângulo, é uma dupla. Sim. Sim, total. É como um impedimento ali pro casal, tipo, só mais um Isso. obstáculo, né, pro casal vencer. E realmente fica muito chato. Eu acho interessante quando. Tem dois livros que eu acho que sabem fazer um bom triângulo. Um é da Colleen Hoover, por incrível que pareça, e o outro é um da Stephanie Concordo, é. Meyer, que é incrível por incrível que pareça também. A Stephanie Meyer, ela tem A Hospedeira, né? Ela escreveu esse livro. E o livro trata de um triângulo amoroso com, na verdade, um quádruplo amoroso. Como é que fala? Quarteto, né? Quarteto amoroso. É, um quarteto amoroso, só que são três corpos, porque um é uma alma que tá colocada em um. Enfim. Então a premissa é diferente e isso funciona, porque você fica pensando. Na verdade, é como se fossem dois casais ali, mas tem a parte triangular. E o da Colleen Hoover, o Reminders of Him, lá, que inclusive eu já mencionei aqui, uma segunda chance. A mulher, ela. Não é spoiler, é a sinopse do livro. A mulher, ela é casada e tal, com um cara, é noiva, na real, não lembro. E aí ele sofre um acidente e morre, tá? E aí passa um ano, ela já encontrou outra pessoa, já se apaixonou, já casou. E aí o ex-namorado dela volta, ele não tinha morrido, tinha dado um problema lá e tal. E aí ele volta. E aí tem essa coisa tipo, ai, eu amei ele, tipo, eu nem terminei com ele, eu perdi Ah, ele pra legal. morte. E aí, mas ao mesmo tempo eu já construí isso aqui com uma nova pessoa. Daí tem um conflito ali que, claro, vai além do triângulo amoroso. Então eu acho que esses dois livros são boas dicas aí pra quem quer se aventurar em triângulos amorosos que sejam diferentes do usual, assim. Eu vejo E triângulos amorosos bons em novelas, olha só. Já vi, né? Até é, parei de ver novela ultimamente, mas eu sempre vi porque eu acho que fica aquela coisa meio que aberta, assim, ah, daqui a pouco o espectador gosta mais de fulano, e o legal é que meio que é uma obra aberta, né? Então, assim, sim, se o total. cara tá vendo ali o autor que tá dando certo com fulano e ciclano, ele vai meio que mudando poucas coisas. E às vezes acontece isso, né, até. Mas eu acho um pouco mais interessante em novelas. Eu vejo que funciona mais, eu vejo que é realmente um triângulo amoroso e não apenas, E né, tu tem tá um ali tempo pra. maior também, né, pra tu testar, assim, qual É, isso é personagem a verdade. mais e tal. Isso é bom, realmente. E o nosso último tópico, e não menos importante, é aquela sinopse que entrega toda a história do livro, né? Eu, por exemplo, acabei de falar uma sinopse aqui de Uma Segunda Chance, mas eu não entreguei toda a história. Entreguei só a premissa. E eu acho que a sinopse ela tem que se resumir assim. Eu gosto de ler o livro sabendo o menos possível, sabe? O quanto menos eu souber sobre tal história, melhor. Aconteceu, inclusive, com Evelyn Hugo, né? Eu soube um pouco antes do que eu não queria saber, e aí foi outra É. experiência. Ah, mas, enfim, aqueles livros que você pega e na orelha já te conta tudo, sabe? Ai, fala que a protagonista, sei lá, fez uma viagem, daí esse livro vai abordar não sei o quê, porque aí você toda a história perde a vontade de ler. Eu sou um pouco assim. Então eu gosto de ter a surpresa da história, sabe? E tem vários livros assim que eu, Patinco, por exemplo, que eu adoro. Acontece uma coisa no meio de Patinco que eu fiquei, o quê? E claro que se isso fosse dito ali nas entrelinhas da sinopse, não teria tanta graça, sabe? É, eu vejo que também isso acontece bastante em séries e filmes, assim, de ter muita coisa no trailer ali sendo revelada. Muito. E, e assim, eu acho que é um pouco um movimento natural de, tipo, as pessoas têm uma certa ansiedade e uma curiosidade
isso vai ser bom pra mim, antes de acontecer, sabe? De eu ver. E aí, aquilo ali, tipo assim, vou entregar então, sabe? Vou entregar a paçoca logo. Então, acho que é um pouco isso que eu acho um grande problema também. Acho que tem coisas que a gente precisa experimentar como vai ser e ter a surpresa, senão a gente perde um pouco a experiência ali, né? Muito, e eu acho que os filmes geralmente os filmes que não se bancam, sabe, que não são tão bons, eles geralmente fazem isso, de colocar as melhores partes no trailer, assim. E aí, chega na hora, porcaria. Sim. Bom, então agora nós vamos para o nosso Anota Essa, né? O clássico quadro aqui do clube, que é basicamente fazer você ler, ouvir ou assistir alguma coisa que a gente gosta. Qual a tua dica hoje, Fevi? Amo, vou fazer as pessoas ouvirem, então, uma coisa que eu gosto. Hã, em 2020, a Hayley Williams, que é a vocalista principal do Paramore, ela, lançou o álbum Petals for Armor. E eu comecei a eu já tinha ouvido, assim, uma vez, aí tentei ouvir uma segunda, não estava muito na vibe. E agora, com a volta do Paramore, que lançou um single maravilhoso chamado This Is Why, e vai ter álbum aí em fevereiro, eu tava com saudade de ouvir a voz da Hayley, só que eu não queria mais não queria ouvir a discografia do Paramore. Eu pensei: "Ah, eu vou tentar acompanhar o trabalho solo dela". E aí eu fui ouvir esse álbum e agora tá assim, ó, como vinho, envelheceu muito bem. Ele é bem alternativo, assim, tem umas. eh, As músicas não são muito óbvias, então a estrutura é um pouco diferente. Tem uma mistura ali de muita coisa do que ela já até fez no Paramore, com batidão de EDM, assim. E também tem uma coisa. Tem até umas coisas meio Bjork, assim, pra quem é gay alternativa e gosta. Fica a dica. É muito bom, assim, pra você ouvir enquanto toma um vinhozinho. Tudo. E a tua dica? Amei. Então, a minha dica é um filme que tá nos cinemas e provavelmente deve ter algum item aí de top 10 coisas de alguém, porque ele é recheado de clichês e algumas coisas assim meio. Que é A Órfã 2, tá? Que é pra ser um filme de terror. Mas ele te tira, assim, ó, gostosas gargalhadas. Ele Eu é acho que divertidíssimo. ele é divertidíssimo. Então, nessa segunda edição aí, a gente vai acompanhar a origem da Esther, que é a órfã protagonista. E a gente entende ali como que chegou naquele ponto do primeiro filme, que ela tá com aquela família e ela foi adotada, etc. E o porquê que ela é órfã. Inclusive, esse plot final ali de, por que ela é órfã e tal. Isso é extremamente engraçado, assim, eu acho que Tudo. é a cereja do bolo. Então, eu indico porque eu acho assim, pra passar o tempo e pra rir, até tomar um sustinho que outro, dependendo do teu nível aí, eu acho que é uma boa pedida, assim, ainda mais naqueles dias de promoção do cinema, né? Também não vamos pagar lá 50, 60 reais pra ver a órfã, que não vai tá dando, né, gente? Mas é a minha dica, assim, mais descontraída, porque apesar desse episódio ser top 10 coisas que odiamos, a gente às vezes gosta de ver coisas que a gente não gosta tanto, porque, é divertido É pra o passar o ruim bom, tempo. né? O que dá volta e fica bom. É, Exatamente. tudo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Não esqueçam, então, que a gente está no YouTube. Vai lá, procura Clube da Não Cultura e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Sempre que tem vídeo novo, você vai receber. Olha só que modernidade. A tecnologia, ela é maravilhosa. A tecnologia aproximando a gente de vocês. Estamos com quase 30 episódios já, Fevi. Quase Sim, eu 30, tô hein? chocado. Eu tava fazendo a pauta desse pensando, meu Deus. Olha aí. Já andamos bastante. E Uhum. falando em andar bastante, nós estamos na rede das dancinhas, mas ainda não fazemos coreografias por lá, apenas resenhas de livros, mas somos @clube da da não cultura, Ah, não. a dicção. E também estamos no Instagram. É isso aí, eu acho que tudo que tiver de rede social a gente tá, menos no Twitter, tá? É. Será que vem aí? Será Não. que vem? Não, não Acho vem. que não. Acho que não. Mas É a gente. isso. Podemos seguir no Twitter, né? Se quiser, gente. Procurem lá. Eu vou falar o meu, @camicoelho_. Meu O meu é Deus. @fevimprovável em todas as redes sociais. Ah, essa voz aí do final ficou boa. Ai. Então é isso, minha gente. Boa semana e até o próximo episódio. Até, beijo.